Olá, companheiros e companheiras. O comentário de hoje é sobre a questão racial. Mais uma vez, eu fiz um comentário, já postei. Veja só, em relação à questão dos negros, já que estamos falando sobre o Dia da Consciência Negra, fala-se sobre o racismo estrutural. Por que é que me chamou a atenção esse comentário que farei hoje? Por conta da Rede Globo, que fez um comentário muito legal, não tenho nada do que criticar, nada disso, apesar de ter achado um comentário sempre muito rasteiro, muito por cima das pessoas que conseguem, digo isso da TV Bahia aqui e da Globo Nacional, que eu vi no jornal hoje, daquelas pessoas que conseguem algo na vida e tudo, enfim, mas do racismo estrutural. Aquele racismo estrutural que é muito difícil de você superar, porque vem desde a época da colonização, inclusive com justificativas religiosas, mas não vamos entrar por esse mérito de que o negro é inferior e aí vai. E não é só colonização não, século XIX com o neocolonialismo, os protestantes que exploraram África e Ásia fizeram e se utilizaram do mesmo artifício de uma incapacidade racial. Mas enfim, não vamos entrar por esse ponto, depois tratarei disso conversando sobre história. Mas conversando sobre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é bem importante que nós não percebamos só o racismo estrutural, porque todos sabem que esse racismo existe. Os negros, pretos, largados na periferia, empurrados para a periferia, isso desde o Brasil colonial. Quando veio a abolição da escravidão, existiam aqueles movimentos que jogavam os negros para os morros. Rio de Janeiro é um exemplo. A Bahia, Salvador, uma cidade dita negra. Como essa cidade dita negra, a gente percebe apartamentos caríssimos. Vou dar só um exemplo, na Centenário, no Morro do Gato, para quem é baiano e conhece, e vê e percebem aquelas pessoas morando ali no Calabar. Quanto aquelas pessoas sofreram, inclusive com violência policial, com discriminação. E não é só ali não. Se a gente for procurar vários e vários outros bairros, o nosso assunto não é esse hoje. O meu assunto é o racismo conjuntural. Todas as reportagens que eu assisti hoje sobre a questão do racismo tocaram no ponto estrutural, mas não no conjuntural. Então vejamos. Por que tantos negros têm morrido de uma forma tão violenta, tanto pela polícia, quanto por seguranças, quanto sendo agredidos pela população dita branca, nesses 2 últimos anos? Então é uma questão conjuntural. Quantas pessoas foram agredidas com tiros, murros, enfim, nesses 2 últimos anos? É uma questão conjuntural. Quando se fala na violência contra o negro, por exemplo, nos Estados Unidos, quem governa? Por que piorou? É uma questão conjuntural. Não que eu esteja aqui vangloriando o governo passado dos Estados Unidos, seu Obama, longe disso, todos eles são iguais. Todos eles são iguais. Quem tiver discordância pode colocar seus comentários, mas todos eles são iguais. Agora, igual a esse pior que está aí, não existe, mas também para a gente não muda nada. Não muda nada. As relações políticas e econômicas do Brasil e dos Estados Unidos sempre foram relações de submissão, a não ser quando Lula tentou modificar essa solução. Quando os governos do PT tentaram modificar essa relação pessoal da não violência. Bom, enfim, voltemos para a nossa conversa. E a questão conjuntural? Como a gente pode explicar que um segurança ou 2 seguranças de um supermercado possam matar
um indivíduo, quando eu digo indivíduo, não é no mau sentido, um cidadão, é do ponto de vista sociológico, um cidadão brasileiro, como eles mataram essa semana. Se olhar, as condições sociais são as mesmas, e aqueles seguranças moram naqueles locais iguais ao que essa população mais humilde mora. Eles jamais matariam um cara fardado de terno e gravata. Mas porque eles não se identificam, aí eu insisto naquela questão. Como a dominação, a consciência intersubjetiva, ela é forte. Como você domina a mente das pessoas. É mais fácil o indivíduo daquele bater e matar um companheiro que mora no mesmo bairro e dizer ao seu patrão: eu impedi um roubo, um suposto roubo. Não estou dizendo esse caso não, longe disso. Mas quando acontece, eu já fui testemunha disso. Mas eles ficam felizes da vida quando eles conseguem prestar o serviço para o seu Senhor. Esse é o racismo estrutural. Não que eles sejam racistas, não que negro persiga negro, mas é como eles são vítimas do poder econômico e da necessidade que eles têm de sobreviver. Como essa dominação, ela é violenta, ela é extremamente violenta. Ela tira a dignidade das pessoas. Isso é o estrutural. Mas e o conjuntural? Aí volto a dizer, por que será que essa violência conjuntural aumentou a partir de 2 anos de governo de um indivíduo violento? Somente porque as pessoas mudaram de ideia? Não, porque a sociedade é violenta. A sociedade continua com aquela pecha, com aquele sentimento escravocrata, com aquele sentimento de dominação, com aquele sentimento de que vai poder tudo. Isso é o que a classe média e classe média alta mantém com essa dominação. Por quê? Porque tem a dominação do conhecimento. E por que tem a dominação do conhecimento? Porque tem a dominação do capital. E esse capital, ele é transformado em conhecimento que manipula a cabeça das pessoas, que domina a cabeça das pessoas. E que aquele indivíduo que precisa de um simples trabalho, de um salário mínimo, ele sabe que é muito difícil, que ele precisa sustentar a sua família. E que ele inconscientemente, entre aspas, não vamos entrar na ideia da psicanálise, mas ele reproduz esse poder. Daí o grande desafio de mudarmos essa sociedade. Daí o grande desafio de colocarmos à frente o que é o verdadeiro racismo. Não só aquele que se deu bem no futebol, aquele pagodeiro que se deu bem, aquele advogado que conseguiu o ministro do Supremo, que sumiu, né? Sumiu, que conseguiu algo. Não. Mas vamos olhar a vida, o dia a dia do negro, a sua labuta, a sua luta contra todos os preconceitos que ele sofre. Acho que essa é a reflexão. Valeu, galera.